Fala gestores e gestoras, sejam bem-vindos ao Decola Talks, o videocast itinerante da OnFly para gestores de viagens que querem voar mais alto. Eu sou Rodrigo Possato, diretor de Sourcing, e vou conduzir vocês nessa segunda temporada. Os episódios estão sendo gravados no estúdio da OnFly dentro do LACT 2026 aqui em São Paulo, o principal encontro de quem decide o futuro das viagens corporativas no Brasil. Vamos receber participantes e convidados especiais do evento para mostrar que viagem a trabalho não precisa dar trabalho. O papel do gestor e gestora de viagens nunca foi tão estratégico e tão desafiador. É preciso equilibrar custo, experiência, política de viagem, dados, fornecedores e muitas vezes fazer tudo isso com recursos limitados e pressões diferentes dentro da empresa. Mas os desafios não são iguais para todo mundo. Esse episódio é sobre entender como os desafios dos gestores de viagem mudam conforme o porte da empresa e, principalmente, como vencê-los. Para esse bloco, eu recebo o Fernão Loureiro, estrategista em viagens e eventos corporativos e que atua há mais de 15 anos orientando e ensinando empresas a transformarem mobilidade em vantagem competitiva. Fernão é autor do livro Gestão Estratégica de Viagens Corporativas, em que analisa os principais desafios, tendências e boas práticas desse ecossistema. Fernão, seja muito bem-vindo ao Decola Talks. Obrigado. Muito obrigado ao OnFly, muito obrigado a você, Possato, pelo convite. E é isso, vamos falar, vamos ajudar eles. É isso, a gente se reencontra aqui depois de uns 10 anos mais ou menos que a gente trabalhou junto, né? Pois é. Muito bom te ver de novo aqui, ver que você está com sucesso, com livro, com empresa e tudo mais. O livro tá aqui, ó, até trouxe para mostrar pro pessoal. Vamos ver se a gente sorteia depois para quem tá aqui na feira também. Boa. Vamos lá. Fernão, quais são os desafios mais comuns que você vê hoje em empresas de pequeno e médio porte na gestão de viagens? Eu acho que o principal é que eles sabem que eles gastam uma quantia significativa com viagens e despesas, e ao mesmo tempo eles sofrem do paradoxo de saber se eles devem investir tempo, energia, um recurso humano, de repente, em fazer a gestão daquilo. Então eu vejo que as pequenas e médias empresas sofrem muito com isso. Tá, eu gasto bastante, mas será que vale a pena investir numa pessoa para cuidar disso? Colocar a tecnologia para isso? E a minha resposta é, vale muito a pena. Porque mesmo na ponta do lápis, você fazer a conta ali de quanto vai custar aquele recurso humano, às vezes até uma consultoria, alguém terceirizado para administrar o dia a dia, para ver se você está tendo retorno sobre o investimento e, sobretudo, colocar uma plataforma como a OnFly que vai trazer automação, vai diminuir risco de não conformidade. Não tenha dúvida, você que é gestor de uma pequena, uma média, uma empresa que está virando grande, coloque alguém para administrar isso. Porque além de melhorar o resultado financeiro, você também melhora a experiência de viajar da sua pessoa, que vamos combinar que uma hora cansa, então você precisa trazer também benefícios e maneiras de mitigar o desgaste desse ser humano que está viajando para fazer negócios para sua empresa. E você acha que esse medo desses gestores é porque eles não consideram a viagem como um ativo ou porque eles entendem que viagem hoje ainda é um custo, é uma despesa e não é um investimento? Onde você acha que está esse ponto que não faz essa curva virar? São muitos anos já trabalhando com isso e a gente já conseguiu reverter bastante nesse aspecto de ver que viagem é um investimento, mas ainda assim muitos veem como um custo, muitas vezes um custo invisível. Ele está lá no meio de várias linhas contábeis que acabam passando despercebidas, o táxi, a alimentação, o pedágio, porque não são valores muitas vezes impactantes, que chamam a atenção, mas a soma deles, o bolo deles é muito impactante. Então, eu acho que é um pouco de desconhecimento do volume, de fato, daquele gasto, mas, sobretudo, falta de visão. Eu vejo até como falta de visão mesmo, não é um assunto de modinha, então vai ficando. Até que chega um ponto que alguém entra na empresa, às vezes um diretor de RH, um diretor de compras, e fala, não, precisamos olhar para esse negócio que estamos deixando dinheiro na mesa. Mas depende muito de uma pessoa entrar e falar. Como resolve isso? Além de contratar a pessoa certa para fazer isso, que vai trazer esse insight. Mas digamos que eu tenho uma pessoa boa, uma pessoa que eu acredito nela. Como eu resolvo isso? Porque assim, a gente está falando aqui que é um problema de processo, é um problema de tecnologia, é um problema de grana e um problema de mentalidade. Como é que junta tudo isso num plano para isso virar? Bom, acho que a primeira coisa é mapeamento. Eu trabalho com projeto, trabalho com consultoria, você não consegue fazer nada se você não tiver diagnóstico. Então a primeira coisa é colocar alguém, ou você mesmo, seja um CFO, um gerente de RH, faz um diagnóstico de como está a situação. Quanto vocês gastaram nos últimos 12 meses, com o que,
com quais pessoas foram as que mais gastaram, e coloca aquilo na ponta do lápis e fala, tá, se eu contratar alguém, se eu contratar um sistema, uma plataforma que vai me dar uma visibilidade maior, automação maior, quanto que isso às vezes vai empatar. Provavelmente vai empatar. E aí, a partir daí, você consegue começar a gerar receita, porque a área de viagens também gera receita. A área de viagens gera cashback, às vezes, fornecedores como vocês, Donfly, de empresas de cartão de crédito. Você consegue negociar ótimas coisas com companhias aéreas também, com redes hoteleiras. Eu, por exemplo, quando eu era gestor, uma das empresas que eu fui gestor, eu era gestor de uma empresa de bebidas. E essa empresa de bebidas fornecia bebidas para as companhias aéreas. Então eu consegui fazer na época um cross entre as áreas, eu compras com vendas de companhia aérea, juntei compras de companhia aérea com vendas da minha empresa. Então, e quem foi que viabilizou aquilo? Fui eu. Então, comece a pensar que o seu gestor de viagens também pode gerar negócios para sua empresa. E acho que o grande segredo é o diagnóstico e colocar uma plataforma robusta como a OnFly, que te dá uma visão 360. Boa. E aí a gente falou de muitas variáveis aqui, né? E a complexidade crescente em custos, compliance e tecnologia, ela exige um modelo novo de aprendizado no mercado, né? Que novo modelo seria esse na tua visão e quais os desafios dele e como é que a gente vence tudo isso? Bom, estudar para mim sempre foi primordial. Então, eu como gestor de viagens e hoje como consultor independente, estou sempre estudando, não tem jeito. Até para escrever isso aqui, você precisa estudar. Dá trabalho escrever livro, hein? Eu levei 1 ano e meio. 1 ano e meio, muitos fins de semana, revisão, contratei editora, você que já publicou também sabe. Então, gente, não tem outro jeito, estudar. Só que uma coisa que eu sempre gostei muito, e a neurociência comprova, é que a troca te ajuda muito a fixar conhecimentos e, sobretudo, muitas vezes evitar atalhos errados. Então, quando você conversa com uma pessoa experiente, lógico, né? Você não vai conversar com alguém que sabe menos que você muitas vezes evita perder tempo num caminho, você ganha tempo com aquilo ou não pega um caminho errado. E aí acho que entra numa questão importante que a OnFly também tem investido muito, também tem estado muito presente, que são as comunidades. Então tem a comunidade do Decola, e eu acho que é um dos melhores caminhos, porque hoje existe muito mais cursos, treinamentos. Eu mesmo fui um dos pioneiros nesse mercado em criar curso, workshop de gestão de viagens e eventos, o livro, só que não é o suficiente. Você precisa sentar aqui, conversar com outra pessoa, falar como que tá lá na sua empresa, o que você fez, me dá uma dica, por onde que eu vou, com quem eu falo, principalmente nesse trade, né, nesse mercado que a gente vive de turismo. Conhecer as pessoas é muito importante, saber quem é o diretor, o gerente, que vai te ajudar a te dar o caminho das pedras. Então, troquem, se envolvam em comunidades, participem de grupos. Às vezes o WhatsApp fica bombado ali, também dá para escolher, participa de uns 2 ou 3, senão você não consegue ler nenhum. Muita coisa, aí não adianta. Aí não adianta nada. Falar, tô em 10 grupos, você não lê nenhum, não adianta. Então, escolha os grupos que você está, mas troque com as pessoas, porque vai te salvar muito tempo e provavelmente vai te ajudar a tomar melhores decisões. Eu faço parte da comunidade da OnFly, eu vejo o Fernão lá, super ativo na comunidade, está lá sempre presente. A comunidade é algo que vem se tornando um novo ativo aí do mercado, do segmento da indústria. Sem dúvida. E eu vou te repetir a pergunta, mas eu acho que faz muito sentido. Como é que esse ecossistema colaborativo das comunidades, enfim, ele vem despontando tão rápido, né? Eu acho que é um lugar que as pessoas tiram sua manta, seu uniforme da empresa e ali elas estão como pessoa física compartilhando problema, né? Você enxerga que isso vai ser uma tendência, já é uma tendência? Como é que está a questão de ecossistema de comunidades no mercado hoje de turismo? Ele é um benchmark para outros mercados, não é? Como é que está isso, na tua opinião? Eu acho que sim, porque por ser consultor, eu participo de grupos de procurement, participo de grupos de RH, de facilities. É uma prática comum do mercado. Ganhou o nome de comunidade agora, mas isso existe há muitos anos. Eu mesmo ajudei a fundar 2 comunidades, a dos gestores de viagens do Rio Grande do Sul, há 10 anos, a dos gestores de viagens do Norte e do Nordeste, ajudei a fundar. O TMG, eu fui um membro ativo durante 7, 8 anos, então já existia. É que agora o que está ficando legal é que as próprias techs, né, no caso OnFly, está criando a comunidade dela entre clientes e trazendo. Porque antes os clientes da própria agência não se falavam. Isso era uma coisa muito estranha. Eu mesmo dei várias vezes sugestões para companhias aéreas criarem conselhos de clientes. A Abracorp cria conselho de cliente. Eles criaram. Depois de muito tempo eles criaram. Mas é isso, você precisa trocar.
Porque senão fica todo mundo sentado ali na sua salinha, com ar-condicionado bonitinha, escrevendo, e as pessoas acabam não entendendo o que a outra precisa. E por que dá tão certo? E por que vocês devem continuar investindo nisso? Porque o ser humano precisa ter empatia, ele quer se sentir acolhido e pertencente a alguma coisa. Isso é biológico, né? Vem lá do DNA dos nossos ancestrais. A gente quer fazer parte de uma tribo. Então, parabéns, vocês criaram uma ótima tribo e agora é fomentar ela para que as pessoas se sintam parte e contribuam cada vez mais. E é engraçado, né? No passado a gente não criava esses grupos de medo de colocar 2, 3 clientes nossos falando e o BO voltar para a empresa. Exato. Do nada, quando a gente começa a virar uma visão centrada para o cliente, essa carapaça caiu e os clientes estão juntos, né? Então é bem engraçado porque eu estou em todas as comunidades da OnFly. Tem a comunidade de cliente e a comunidade de gestores de viagem. E é engraçado porque ali não tem empresa, não tem, eu sou da empresa XYZ. As pessoas compartilham mesmo, né? Sim. E aí, eu acho que as Travel Techs têm um papel muito importante nisso, nesse processo de remodelação do mercado de gestão corporativa. E eu queria que você falasse um pouco mais, você que viveu comigo, igual eu, lá atrás e veio acompanhando isso. O que mudou com a entrada das Travel Techs no mercado de viagem corporativa? Não só em tecnologia, óbvio, que é muito mais tecnologia que o passado, mas em termos de processo, em termos de visão. Qual que é o papel da Travel Tech hoje no mercado e para onde você acha que elas vão? Cara, mudou completamente. Eu sou um espectador que eu assisti de camarote, inclusive, porque eu escrevia no Panrotas, eu tive um blog de gestão de viagens muitos anos no Panrotas, e eu tenho um post de 2015 que eu falava: TMCs, vai aparecer uma novidade no mercado que vai revolucionar tudo que é feito hoje. E aí os clientes vão ter dados 24 horas ou em tempo real, ou talvez D-1, mas um diazinho, não 30 dias de diferença. Não tem nem mais o que fazer depois de 30 dias, né? Não, já perdeu. Já foi, o retrovisor né? Já tá lá, São Paulo você já tá vendo Minas Gerais. E vocês vão encarar um desafio muito grande por não se modernizarem. E aí, dito e feito, né? 2, 3 anos começaram a aparecer, todas vocês, graças a Deus, vocês começaram a aparecer, porque hoje vocês conseguiram juntar em uma única plataforma o booking, a aprovação, a prestação de contas, a solicitação de adiantamento. Eu acho que vocês estão cumprindo um papel fundamental na modernização, na digitalização, e eu acredito muito no futuro desse modelo, tanto que algumas TMCs, old players, acabaram se adaptando a esse modelo. Não dava para elas serem iguais porque elas não são nativas digitais como vocês. É isso que eu ia falar. A gente nasce nativamente tecnológico, né? Eles nasceram de negócio e estão tentando ir para a tecnologia. Exato. Você acha que isso impacta muito? Existe a possibilidade de eles chegarem ou não? Eu acho que cada modelo tem seus prós e contras. Como eu acho que no começo as Travel Techs patinaram muito com atendimento, porque era um monte de cara de TI, bom de desenvolvimento, bom de Java, código, de banco de dados, os caras de um monte de tecnologia, só que não manjava de atender o viajante, de uma remarcação, um pedido de reembolso, não manjava. Teve que ir atrás de profissionais do mercado para atender. Eu acho que eles estão fazendo um trabalho legal de se modernizar, só que é uma corrida, talvez eles estão a 50 por hora, deveriam estar a 100. Só que eu tô vendo que eles estão, sim, correndo atrás, estão se movimentando nesse sentido. E vocês foram os grandes impulsionadores desse movimento. E até por isso que em 2021 eu fiz um anuário de Travel Techs. Porque tava um quebra-pau no mercado de TMC é melhor, Travel Tech é melhor. E o Marcelo, que é o CEO da OnFly, tinha feito um estudo em 2019 ou 2020 sobre esse assunto. Só que ele foi bombardeado, até as outras Travel Techs, claro, que falaram: mas quem é você para falar de mim no seu anuário? Falei: Marcelo, você permite que eu dê sequência no seu anuário? Ele: lógico, manda bala. Aí eu lancei um anuário com a minha Chancela Loureiro Consultores. Ele tem um artigo lá escrito em respeito à história, porque foi ele que fez o primeiro, para desmistificar, e acabou a discussão. Tipo, os dois têm suas vantagens e desvantagens, só que é inegável que as Travel Techs estão e revolucionaram muito o modelo de negócio. E é inegável que as TMCs também tinham seus méritos, estavam ali há 30, 40 anos atendendo clientes corporativos. E ninguém precisa brigar, tem mercado para todo mundo, só que não dá para ficar parado fazendo as mesmas coisas da década de 90 e ao mesmo tempo não dá também para só desenvolver sistema, você precisa ter atendimento nessa área. E aí eu vou puxar um gancho de um assunto polêmico aqui. Você que anda por muitas empresas da consultoria, você vai entender o que eu estou falando. A gente hoje tem, quando a gente fala de viagem nacional corporativa, é muito tranquilo, né? A gente tem
3 companhias aéreas, tem voo bastante, tem malha, tem disponibilidade, tem tudo. E é uma viagem curta, barata, teoricamente. Mas quando a gente fala de internacional, o papo é mais embaixo, né? Você pega, por exemplo, grandes CEOs, C-levels, tem suas secretárias que ficam um pouco com o pé atrás de fazer vou entrar num sistema emitido sozinho, uma viagem internacional, que normalmente tem conexão e tudo mais. Você encara que o mercado, para o destino nacional, ele se modernizou, mas para o destino internacional ele ainda precisa de gente, ele precisa de uma pessoa falando no telefone, no WhatsApp e tudo mais, ou você acha que não? Tudo uma bobeira da minha cabeça aqui. Não é bobeira, precisa de gente. E eu vou dizer por experiência própria, porque eu sou um consultor e eu era um gestor de viagens, que eu não ficava só mexendo ali no sistema, muda aqui o centro de custo, não sei o quê. Eu faço reserva, eu cancelo reserva, eu altero status, eu ponho a mão na massa. Eu acho que para você ser um bom estrategista, você tem que entender de operação. Então eu ponho a mão na massa até hoje. E até a gente tem um cliente em comum, OnFly e Loureiro Consultores. Eu tenho acesso à plataforma da OnFly por conta deste cliente, eu manuseio as coisas e precisa de gente. Porque tem muita regra tarifária. Aí, por exemplo, a secretária muitas vezes não sabe que aquele resultado daquela busca, aquela companhia aérea, na verdade, ela não integra com a outra que está vindo na busca. E aí você vai ter a emissão de 2 bilhetes separados. Aí o primeiro bilhete, a bagagem de um é 32 quilos, do outro é 23. Faz o que com a mala conexão, né? Deixa aí. Atrasou o voo do primeiro, o segundo você tá ferrado, meu irmão. Você vai ter que comprar outro lá. Então, hoje, é incrível dizer isso, né? Mas a gente já tem a IA resolvendo tanta coisa, descobrindo tanta coisa na ciência, na medicina. Só que para emitir passagem internacional complexa para uma Ásia, para uma África, para uma Oceania, muitas vezes até para a Europa, o cara vai pegar trem. Você precisa de uma pessoa experiente. E aí a gente, então, resolve isso. Aí eu acho que não é só um papel das Travel Techs resolver. As companhias aéreas têm que estar juntos, os hotéis têm que estar todo mundo junto. É um trabalho que ainda não está sendo feito, correto? Não. Essa união dos fornecedores, dos modais, para tentar dar uma solução melhor para todo mundo, né? Você acha que isso vai acontecer ou é sem chance, esquece e vamos seguir assim? A minha esperança é a inteligência artificial. Eu acho que o humano não vai fazer nada por enquanto. Claro que a artificial vem do humano, mas eu acho que vai meio que resolver por tabela, assim, sem querer resolveu isso aqui. Não era o intuito, mas resolveu. Porque não vejo IATA, não vejo companhia aérea nenhuma puxando vamos resolver, porque para eles tá bom, eles estão vendendo, a executiva é 50 mil, para eles tá maravilhoso. O problema é nosso. E eu acho que esse é o grande problema do turismo, porque falta esse senso de coletividade. E a gente vive uma grande colcha de retalhos. O turismo é uma grande colcha de retalhos. É o OTA que conecta com a companhia, que conecta com a consolidadora, que conecta com os hotéis. Aí tem consolidadora que agora traz conteúdo de hotel. Então é tudo uma grande colcha de retalhos e quem está no meio, como vocês, sofre o impacto, né? Porque no final a gente é um grande hub que tem que conectar tudo e disponibilizar uma forma, uma usabilidade fácil para o cliente estar na ponta, né? Exatamente. Não é um provedor único como Uber ou 99 que traz ali o conteúdo, tá tudo na mão deles, o motorista, o passageiro, tudo passa por eles. A OnFly não, ela transaciona o volume de todas as companhias aéreas, todas as redes hoteleiras, então a médio prazo não vejo saída, precisa ter bons consultores especializados em internacional. E você acha que com o passar do tempo tem uma tendência de consolidação desse mercado? O que eu quero dizer, né? A gente falou aqui companhia aérea, hotel, carro, vários modais, trem, ônibus, mas você acha que tem uma tendência a haver uma cisão de alguns segmentos para diminuir esse leque ou não? Você diz união de fusões? Fusões. Cada vez ter mais fusões para menos gente no mercado e os que tiverem mais concentrados. Você acha que isso é uma tendência ou isso passou, agora cada um por si, vamos embora? Eu acho que até as consequências da pandemia já passaram, no sentido de fusões. Acho que a gente ainda sofre consequências financeiras. Então, por exemplo, toda essa inflação que a gente vê no mundo, aumento de custos, consequência da pandemia, todos os governos imprimindo dinheiro, a gente está pagando as contas. Mas em termos de fusão, não enxergo. Eu acho que se for alguma oportunidade de negócio... Já passou esse tempo, né? Eu acho que alguma oportunidade de negócio que surge ali naquele momento, mas eu acho que as grandes movimentações de companhia aérea, de redes hoteleiras já foram feitas. Economia cíclica, então, sei lá, talvez em 2029, 30, mais alguma coisa aconteça. Mas eu acho que os próximos 3 anos a gente está mais
mais garantido. Qual que é, na tua opinião, as tendências para a gestão corporativa, para o mundo de viagens, gestão de viagens corporativas, desculpa, para os próximos anos? O que vem por aí que pode ser considerado uma novidade, uma ruptura, enfim, uma inovação? Ruptura é difícil de falar. Eu vejo como um grande ganho a digitalização de prestação de contas, reembolso e adiantamento de recursos. Eu acho que isso vai entrar com muita força, principalmente no mercado brasileiro e latino, porque a gente ainda está muito atrás de Europa, Estados Unidos, China. Ainda muita coisa é feita na mão, muito Excel, muito papel. Mas eu vejo que nos próximos 5 anos a gente vai dar um boom muito grande nisso. Eu acho que disruptivo talvez seja a parte de conteúdo de hotelaria, porque eu vejo que a experiência no B2C é ainda muito melhor. Para quando você vai num site de uma OTA ou quando você vai numa plataforma de reserva de casa por temporada, é muito melhor a experiência de boocar ali do que num OBT. Então, eu acho que essa vai ser a grande disrupção. Melhorar o cara se sentir fazendo a reserva de trabalho dele como se ele estivesse fazendo a reserva das férias. E, com certeza, melhorar isso daí de prestação de contas, porque ainda tem muita empresa deixando o funcionário ali gastando um dia inteiro para juntar recibo. Colando no papel. E, assim, não é exagero, porque eu vejo isso como consultor. Não é exagero. Existe ainda, né? Existe e muito. E, às vezes, por falta... Não é nem financeiro, porque é barato contratar a plataforma de vocês. É falta de prioridade, falta de interesse. É entender que é um ativo, né? Reta final aqui, Fernão, para a gente fechar. Que conselho você daria para os gestores de viagem vencer esses desafios? Dessa gestão de viagens corporativas, do dia a dia, de todas essas novidades. O que você aconselha ao nosso público aí que está nos assistindo? Bom, além de ler meu livro, que tem 100 perguntas e respostas justamente nesse intuito, acho que o principal conselho é invista em comunicação dentro da sua empresa. Por quê? Às vezes o gestor faz um excelente trabalho de negociação, ele tem um excelente relacionamento com fornecedores, ele implanta a on-fly, aí tá tudo carregado, centro de custo, conta contábil, tá tudo bonitinho, só que ele não comunica, e aí não é só uma conversa, né? Você encontra com seus viajantes no cafezinho da empresa, no fretado, no almoço. É realmente escrever comunicado e disparar. E hoje tem ChatGPT, tem Gemini, tem um monte de ferramentas que você não precisa nem escrever. Você fala, escreve um comunicado assim, 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 assado, pega os números que estão ali na plataforma da OnFly e manda, você sabia que 80% das passagens a gente compra com menos de 14 dias de antecedência? Você sabia que a gente reserva 30% dos hotéis com menos de 14 dias de antecedência? Começa a dar informação para as pessoas. Porque muitos viajantes, muitas secretárias erram, fazem reservas fora do prazo, etc. Não é porque eles são maus, porque eles querem infringir as regras. Não existe isso. É porque muitas vezes eles não são orientados. E ninguém fala nada, eles seguem a vida, eles continuam fazendo errado. Vai indo, né? Vai indo porque não é prioridade. A partir do momento que eles veem que existe uma pessoa fazendo gestão, acompanhamento, que estão botando o olho em cima, estão olhando o comportamento daquela pessoa e às vezes de um grupo de pessoas que aquela secretária é responsável, a coisa começa a mudar de figura. Então você faz um trabalho até bem de bastidores, você deixa de ser um gestor que precisa estar tão presente, só a sua comunicado você desenvolve o soft power. Porque a partir do momento que as pessoas veem que você está mandando comunicado para a empresa inteira, para a diretoria, que a sua área está se tornando relevante, o comportamento começa a mudar. Isso é também comprovado cientificamente. Então, a minha dica para vocês é invista em comunicação. Quem não é visto não é lembrado, então não adianta fazer um excelente trabalho. E ninguém vê, né? E ninguém vê, e isso é bom até para a sua carreira, tá? Então, um bom gestor de viagens é que eu, na época, eu recebi proposta para ir para várias outras áreas dentro das empresas. Então, era, quer vir para RH, quer vir para TI, quer vir para... Eu queria ser especialista em viagens corporativas e eventos, então eu fiquei. Mas um excelente gestor de viagens, ele pode ir para qualquer área dentro da empresa. Porque ele entrega. Se ele entrega e ele mostra o que ele entrega. E isso é muito importante. Então, minha dica é comuniquem-se. Não tenham medo de botar a cara no sol. Comunicação é o segredo. Fernão Loureiro, uma honra ter aqui você com a gente. Obrigado na segunda temporada do Decola Talks. Volte sempre, suas experiências, seus conselhos. Obrigado. É isso aí, obrigado, viu? Eu que agradeço. Grande prazer. Valeu.
E dando continuidade, se os desafios mudam com o porte da empresa, a complexidade cresce na mesma proporção. Para esse bloco, eu recebo Carol Puchedo, gestora de viagens da ArcelorMittal, a maior produtora de aço do mundo e uma das líderes globais em mineração, com operações em mais de 60 países. A Carol atua em um ambiente de grande porte, com alta complexidade operacional, múltiplos stakeholders e grande volume de viagens, trazendo uma visão muito mais realista sobre governança, escala e tomada de decisão. É com essa perspectiva que a gente entra agora no segundo bloco. Carol, seja bem-vinda ao Decola Talks. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigada ao OnFly pelo convite. Obrigada a todos que estão nos escutando. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos lá, para esquentar um pouco, quais são os principais desafios quando a gestão de viagem ganha escala? E, principalmente, como é que a gente vence esses desafios? Quando você tem ganha em escala, né, você começa a ter um problema em governança. Porque manter a governança com muitos empregados são cada vez mais complexos, tem mais perfis, mais exceções, e você manter uma política única para todo mundo é a parte mais difícil do nosso trabalho, né? E aí, para contornar isso, a chave é sempre a comunicação. Então, quando você tem processos claros, quando você tem, são bem comunicados, você tem uma proximidade com o seu viajante, ele acaba aderindo à política de viagem de uma forma mais fácil. E aí você consegue manter a sua governança da forma como você gostaria. A sua operação é gigantesca, né? São 23 mil empregados. 23 mil empregados, é muita gente. Como é que é o processo de governança numa empresa de 23 mil funcionários, mas para quem está assistindo a gente é uma empresa menorzinha, tem lá 100, tem 50, tem 200. Qual que é a diferença desse nível de governança? Óbvio que 23 mil funcionários se exige muito mais, mas não sei se você já teve experiências anteriores com menos pessoas. Como trabalhar essa diferença de governança numa empresa tão grande para uma empresa de um porte menor? A gente precisa de muita ajuda da tecnologia. Porque quando a empresa é menor, já trabalhei em empresas menores, né? Você conhece todo mundo. Então o CEO está ali naquela salinha do lado e está tudo certo. Bate na porta ali, me ajuda aqui, né? Me ajuda aqui, é super tranquilo de acessar, vamos falar assim. Mas eu estou numa empresa hoje que são 7 CEOs. Então é muita gente. E aí, operacional também é gigantesco. Então você precisa lidar com todas essas pessoas. E um ser humano sozinho não consegue, ele precisa dar auxílio realmente da tecnologia. E a tecnologia vem para integrar isso, para você ter uma melhor comunicação com o seu empregado, né? Porque não dá para você falar com cada um individualmente. Então a tecnologia ela vai permitir que você consiga fazer essa comunicação e cada vez mais personalizada aí, né, com o avanço das tecnologias, dos bots e etc. E você consegue manter isso tudo numa política única, né? Porque você consegue controlar com dados integrados, com BIs e etc. Então, a tecnologia é que vai te apoiar, que vai te auxiliar a fazer todo esse controle. E aí, em grandes empresas como a que você trabalha hoje, o maior risco é perder o controle ou perder a agilidade? Porque com 20 e poucas mil pessoas, com políticas rígidas para poder controlar tudo isso, qual que é o maior risco que você vê hoje? É perder controle ou perder agilidade? Eu acho que perder a agilidade. Por quê? Porque quando você perde a agilidade, o seu viajante começa a ver aquele processo como moroso e ele vai começar a tentar achar um caminho alternativo, vai começar a tentar ver meios alternativos de fazer as coisas. E aí você começa a perder também o controle. Então, você perder a agilidade, para mim, é a pior coisa que pode acontecer. Tem que ser rápido e certeiro, eficaz e eficiente. Eu vou te perguntar, como é que não perde agilidade? Com tecnologia. Qual que é o segredo do negócio? Com tecnologia, tecnologia. Você se prepara, né? Você faz você constrói toda uma tecnologia para poder te atender, para poder fazer com que na hora que chegar, né, você constrói um bot para o bot responder o seu funcionário. E o bot vai responder 24 horas por dia, 7 dias por semana. A Carol não trabalha 24 horas, a Carol é CLT, mas o bot não, o bot vai trabalhar tá lá tranquilo. Sempre, né? Exato. Para não perder essa agilidade, então, você falou em tecnologia, a gente foi lá desenvolver o bot, desenvolveu ferramentas. Como é que a gente capacita os dois times, tanto o teu time, que é responsável por isso, quanto o público em geral que vai usar os funcionários? O público em geral é mais tranquilo no sentido que você tem que fazer uma grande comunicação em massa. E para isso você faz vários treinamentos em horários diferentes, você capacita bots para poder te auxiliar a atingir um outro público. Então a capacitação passa muito por treinamentos. E tanto da nossa equipe. Aí a nossa equipe já é um treinamento mais específico, a gente tem que capacitar todos, porque o nosso atendimento também tem que ser padrão. Então a gente faz sempre um brainstorm entre nós, a gente faz um planejamento estratégico com todos, para que todos estejam na mesma página e consigam responder o nosso cliente interno da mesma forma. E o tempo para isso, Carol? Nós estamos falando de uma empresa como a sua, de 20 e poucos mil pessoas. Qual é o tempo que a gente chega e fala, eu comecei o trabalho agora, daqui tanto tempo eu estou maduro o suficiente para já a coisa fluir sozinha?
Vocês já chegaram nesse nível? É um aprendizado contínuo. Eu não Sim. posso te falar assim, vai parar agora e agora está tudo certo, tudo rodando. Não, a gente está sempre pensando em novas maneiras, né, de melhorar. A tecnologia, ela avança todos os dias. Então, a todo momento, a gente está aprendendo, a gente está melhorando o nosso processo e a gente está atingindo um público de uma maneira diferente. A gente começou fazendo um portal, um hub, um SharePoint. Depois a gente falou, não, isso aqui não está suficiente, vamos fazer um chatbot, que a gente chama de Stila, né, uma brincadeira com Steel, com Stella, na verdade. E aí a gente vai crescendo, a gente vai fazendo... por exemplo, minha meta esse ano é exatamente renovar para reduzir a quantidade de cliques para o funcionário ter acesso à informação que ele precisa de uma maneira mais rápida e mais ágil. Evitando assim, voltando à sua pergunta, que ele ache caminhos alternativos para conseguir o que ele quer. Tem que tentar manter ele na linha do trilho ali, né, para não fugir. E aí a gente tem uma empresa um pouco mais madura, um pouco mais experiente nisso. Mesmo assim, qual decisão errada costuma ser muito frequente? Mesmo em empresas como a de vocês, o que você está acostumado a ver que fala assim, essa decisão é errada, mesmo eu tendo uma política rígida, tenho treinado todo mundo, estou muito no trilho, muitas decisões erradas comuns. Quais são essas decisões? A decisão errada, para mim, a meu ver, é exatamente a política rígida. Porque quando você engessa demais, o funcionário ele vai tentar fazer o quê? Achar caminhos alternativos, meios, né, de conseguir o que ele acha que é uma compensação, né? Então você começa a ter 10 sucos de laranja, quando você proíbe bebida alcoólica, e esse não é um caminho legal porque você acaba tendo um efeito contrário. Quando você tem uma política muito restritiva, ela acaba se tornando uma resistência, ela gera uma resistência. E quando você tem uma política bem comunicada, em que o viajante escolhe porque ele entende por que aquela é a melhor decisão, você gera engajamento. E esse engajamento ele é natural. Então você não precisa ficar, não que você não vá ter controles, mas você tem que ter controles naquilo que é importante você controlar. Então você tem que respeitar, por exemplo, a cultura da empresa. Eu te falo, na nossa empresa, por exemplo, a gente não tem, diferente de muitas, né? Limite por dia de refeição. Nossa, Carol, a sua refeição diária média deve ser altíssima. Não é. Nosso valor é muito mais baixo do que muitas empresas que eu converso e falo assim, nossa, o seu limite diária de refeição, meu limite é muito mais alto. E a minha diária média na ArcelorMittal é muito mais baixo do que o limite dessas empresas que proíbem. Então, proibir excessivamente acaba gerando um efeito contrário do que eles gostariam inicialmente, que é reduzir custo. Parece que provoca a pessoa para ir lá e gastar mais, né? Exato, exatamente. E aí tem um pouco de bom senso, né? Você está tirando a pessoa da casa dela, mandando ela para um outro lugar. Você tem que, no mínimo, dar uma condição para ela poder se alimentar. Então, acho que a política, você falou, a política muito rígida vai fazer, eu saio da minha casa, eu só posso gastar R$50 por dia. Isso, aí a pessoa começa a achar que ela tem direito a compensações que às vezes não tem. Né? Talvez o fato dela perceber, eu não tenho limite, eu estou numa zona de conforto, eu vou comer como eu comeria na minha casa, é mais tranquilo, né? Exato. É isso aí. E aí, em grandes operações como a sua, você considera que a tecnologia usada para blindar a política de viagens ou ela para dar autonomia ao viajante? Qual que é o intuito principal dessa política e como equilibrar esses pratinhos? Né? Porque eu tenho que ter uma autonomia do viajante, mas também eu tenho que blindar a política. Como equilibrar esses dois fatos no ponto que a empresa e os funcionários fiquem confortáveis? A tecnologia ela tem que ser orientativa. Né? A comunicação, eu vou bater sempre nesse ponto, a comunicação é sempre chave, ela tem que ser orientativa. Você blinda demais, é o que eu falei, o funcionário vai tentar meios alternativos. Se você também solta, aí você começa a ter mais exposição a risco, você começa a ter mais problemas de governança, isso vai tirar um problema. Então, o equilíbrio é a chave para tudo. Né? Comunicação e equilíbrio, para mim, são palavras assim, essenciais em qualquer gestão, seja na sua vida pessoal, seja na profissional. Equilíbrio, realmente, assim, é a chave. E a comunicação, obviamente. Então, são as duas palavrinhas que eu adoro e toda entrevista que eu dou na mesa ali. É sempre equilíbrio e comunicação. Sempre. E aí, o que acontece? A tecnologia, para mim, ela vai funcionar como se fosse um trilho do trem. Então, a tecnologia ela vai no trilho e aí o viajante, né, que seria o trem, ele vai correr por aquele trilho ali e aquilo ali vai natural. Então, quando você tem uma tecnologia que ela permite essa comunicação melhor com o seu viajante vai naturalmente por aquele trilho que é por onde você gostaria. Então, ele vai tomar as melhores decisões e alinhadas ali com a estratégia da empresa. E mesmo assim, falando um pouco de controle, a gente precisa ter um nível de controle, um nível de auditoria para poder gerir e manter a governança. Como funciona esse processo? Como funciona a questão da auditoria? Auditoria é uma palavra muito forte, né? A gente vai auditoria, fica procurando erro, mas como é que vocês fazem? É por amostragem? Vocês têm tecnologia que aponta os desvios? Como é que é tratado isso no dia a dia? Por trás, a gente tem todo o aparato para poder fazer essa questão da auditoria. Né? A gente trabalha no, entre aspas, vai que eu tô te vendo.
Então, a gente permite que o funcionário vá, mas a gente está monitorando ali. Então, o funcionário, na hora que ele começa a sair um pouco do que a gente tem, né, de padrão, né, é um outlier, a gente entra em contato com ele para entender. Dependendo, a gente até escala, conversa com o gestor. Então, a gente teve uma vez um funcionário que comprou 5 quilos de chocolate. Uau! A gente falou assim, olha, ele não é possível que ele comeu 5 quilos. Ele falou, não, eu comi, eu sou meio gordinho mesmo e tal. A gente falou assim, eu sei, mas 5 quilos em 5 2 quilos de chocolate dias. é muita coisa, né? Exato, então você já começa a desconfiar, já começa a monitorar aquilo ali. E ele rapidamente ele se adequa, depois que você chama atenção, ele nunca mais... Ele fez até regime depois dessa. Nunca mais ele comprou 5 quilos. Não come nem sobremesa Não. mais, né? Exatamente. Mas eu acho que tem que ter esse nível para você até para dar exemplo para os outros, né? Você tem que agir logo. O importante, na minha opinião, é agir rápido, né? Não pode deixar o negócio acumular 3, 4 meses, porque aí você perde um pouco do controle, né? Não, você tem que ser rápido, né? Que é o que eu falei, não pode perder a agilidade. A agilidade, para mim, tem que ser rápida, certeira e eficaz e eficiente, sempre. Então, você não pode perder o momento ali de conversar com aquele funcionário, porque às vezes é só uma orientação, que ali passou batido por alguma razão. Então, você orienta e ele volta para os trilhos que você gostaria. Agora, se você deixa passar, ele vai achar que aquilo ali é correto. E ele vai... normal, na próxima vai 5 quilos. Aí todo mundo começa por 5 quilos, daqui a pouco tá todo mundo abrindo uma lojinha de chocolate, né? Não, e o pior, ele vai falar, olha, comprei 5 quilos. Aí o colega do lado, ai, por que eu não tenho direito a 5 quilos? Vou comprar 5 quilos também. E aí vai, você começa a não conseguir conter isso, sabe? Entendi. E você também participa, você coordena uma comunidade muito grande que é referência no mercado de gestão de viagens, né? Para você, o conceito de comunidade são apenas espaços de troca ou eles vão se consolidar como centro de inteligência, como verdadeiros centros de inteligência para o setor? Centro de inteligência, sem dúvida, né? Ali é aquele momento que a gente tem que é mais do que networking. É um momento que você tem de aprendizado. E aprender com erros dos outros é a melhor coisa do mundo. Porque você não está errando você está aprendendo com o erro do outro. Então você aprende mais rápido. É aquela máxima, né? Juntos vamos mais longe. E é assim que a gente funciona em comunidade, né? Ninguém evolui sozinho. Você evolui mais, vai mais longe com outras pessoas. Então, aprendendo com o erro do outro, né, vendo o que funcionou, o que não funcionou na outra empresa, vendo se aquilo ali funciona na sua realidade, porque tudo você tem que medir, né, depende da cultura da empresa. Então, esse aprendizado, ele não tem preço. É mais do que networking, realmente aceleração estratégica. E como é que funciona, para quem está curioso, qual é essa comunidade, como funciona essa comunidade? São só pessoas da tua empresa, pessoas do mercado? Como é que funciona um pouco a dinâmica dessa comunidade? Hoje eu faço parte, né, da gestão junto com a Suiane, com o Marcelo, com a Simone. A gente faz parte do Gestores de Viagens de Minas Gerais. Então, é o GVMG. Quase um trava-língua, né? GVMG. E já há muito tempo que a gente já coordena esse grupo. Esse grupo tem 11 anos, né? E é referência em Minas Gerais. Eu faço parte também de outros grupos, né? Tem, por exemplo, aqui em São Paulo, que para mim é referência, é o TMG, que é o Travel Managers Group. Então, eu adoro participar de grupos de comunidade, porque é assim que a gente aprende, é assim que a gente evolui, é assim que a gente cresce. Então, comunidade para você é uma tendência. Você acha que vai ser o centro de excelência, de informação principal do setor, vai ser as comunidades? Com certeza, comunidades e eventos, né? Como esse LACT maravilhoso que estamos aqui hoje. Isso é a maior prova disso, né? É evento obrigatório para todos os gestores de viagem, é o evento. E cada ano maior, né? Cada ano com mais maior. participativo, mais empresas participando, né? Exato. Alavanca o setor demais, né? Super. Não, é aqui que a gente se renova. A gente brinca que o ano só começa depois do LACT, não é depois do Carnaval, é depois do LACT. Esse ano foi coincidência, que acabou o Carnaval e veio o LACT, né? Exato. Não, meu ano só começa na quarta-feira. E então, dessa comunidade que você faz parte, comanda ela hoje, o que você já trouxe de ensinamentos na prática para o teu dia a dia? O que saiu da comunidade que você falou, bom, isso aqui eu vou usar e uso bastante, assim? Olha, o primeiro grande ensinamento que eu aprendi, na verdade, foi a questão de indicadores. Então, a gente refez toda a parte de indicadores, porque às vezes a gente fica só naqueles indicadores padrão, tipo, quanto que é a diária média? Quanto que é o ticket médio? E aí teve uma empresa, que eu não vou citar o nome aqui, mas que fez um dashboard maravilhoso. Eu falei, nossa, que fantástico. Porque com aqueles dados ali, ele conseguiu tirar, né, insights e ele melhorou o desempenho da empresa dele na gestão de viagens com aquilo ali. Então eu falei assim, cara, quero copiar. Aí eu chamei ele no canto e falei assim, me mostra como é que você fez. Como é que você integrou? Como é que você fez? E etc. O portal de viagens que a gente tem hoje na ArcelorMittal também foi tirado de uma comunidade. A gente estava conversando de maneiras que a gente tinha de como chegar mais próximo do nosso viajante final. E aí falou, Carol, eu estou pensando em montar um portal ou alguma coisa assim. Eu falei, como é que a gente não faz um portal SharePoint?
é de graça na empresa, né? A gente tem lá o nosso programa, vamos fazer. Vamos fazer um SharePoint? E aí a gente fez um SharePoint junto. A pessoa na empresa dela, eu na nossa, e a gente foi trocando figurinha. Né? Como é que você fez isso? Como é que você fez aquilo? Como é que você colocou tal cor? E assim foi. Recentemente, por exemplo, eu estava no GBTA e tinha uma empresa que estava colocando chatbot. Prontamente eu falei assim, o que deu errado para você no chatbot que eu tô querendo implementar lá? O certo eu já sei, eu quero saber o errado. Exato, né? o que deu errado para eu saber, para eu não fazer? Ela falou, Carol, aqui as pessoas, é uma empresa de tecnologia, então as pessoas já estavam cansadas de tecnologia. Então elas queriam um ser humano, então a gente criou um chatbot humano. Eu falei, pô, que legal, foi aí que veio Stella. Vamos criar um ser humano ali dentro. Lógico. Então a gente criou um bot que seja bem humanizado, bem personalizado. Então ele tem uma linguagem muito mais fluida, mais suave, menos robotizada. E o legal de comunidade é que a pessoa abstrai a empresa que ela tá, né? Ali não tem rivalidade, ali tem pessoas que têm dores e querem resolver. Isso eu acho que é muito bacana, né? Isso, a gente não está falando da estratégia da empresa, né? Não é no core business ali. A gente está falando de gestão de viagens. E gestão de viagens é boa, tem que ser boa em qualquer empresa. Vamos sofrer junto, mas vamos resolver junto, né? Exato. E é muito importante também a gente ter esse contato com outras empresas que não só de gestão de viagens. Então, por exemplo, manter o contato com outras agências de viagens, com as companhias aéreas. Com a companhia aérea, por exemplo, foi quando eu aprendi o que é NDC. Porque a primeira vez que eu ouvi falar, eu falei, gente, que sigla é essa? Mais uma sigla, né? Meu chefe fala, gente, que sopa de letrinha é essa de gestão de viagens? Eu falei, o NDC, do OBT, do não sei o quê. Quando o cara entra no turismo, ele tem que ganhar um dicionário de tradução, senão ele não consegue sobreviver uma semana, né? Exatamente, é sopa de letrinha. Então, assim, manter mais do que contato com outras empresas, também na gestão de viagens, mas também outras empresas do setor. Então, essa parceria aqui com a OnFly é um indicativo disso, uma prova disso. É isso aí, as comunidades são cada vez mais fortes, né? Exato. Carol, muito obrigado pela tua presença. Foi uma aula de tudo que você faz, tudo que você ajuda nosso setor. Volte sempre, o Fly está sempre de braços abertos para te escutar, novas histórias, mais experiências. Obrigado. Foi um prazer, viu? Muitíssimo obrigada, viu? Obrigado a você. Essa é a segunda temporada do Decola Talks. Se você gostou, então curte e compartilha. E não deixe de conferir os outros episódios disponíveis. Conheça também outras iniciativas da OnFly para impulsionar sua carreira em gestão de viagens e despesas corporativas. Como a comunidade OnFly Decola, um espaço seguro para compartilhar experiências com profissionais de todo o Brasil, que nem a gente falou agora, além da oportunidade para novos membros, como sorteios, eventos exclusivos e muito mais. Já no Decola Cursos, você aprende as melhores práticas de mercado com conteúdos dinâmicos que vão alavancar seu conhecimento. E tem até diploma. O link para acessar tudo isso está na descrição desse episódio. Aproveite, pois é gratuito. E se você quer dar um passo além na sua carreira, leve a OnFly para sua empresa e seja conhecido por todos como a pessoa que transformou as viagens e despesas corporativas, devolvendo tempo para os colaboradores e levando mais segurança, compliance e economia para o negócio. Agende uma conversa com nossos especialistas. O link também está na descrição desse episódio. A gente fica por aqui e até a próxima temporada do Decola Talks. Valeu!